Mas não era para eu estar aqui nessa noite, porque no ano da pandemia, 2020, né? A pandemia Covid-19 foi 2019 para 2020. Eu tive um surto psicótico. E aquele surto psicótico quase levou a minha vida e a vida da minha mãe. Os médicos falaram assim com minha mãe: Dona Marlene, ou a senhora interna seu filho, ou ele não vai sobreviver. Eu cheguei a ser levado em camisa de forças, cheguei a passar em psiquiatra, psicólogos, cheguei a tomar medicamentos muito fortes ao ponto de me dopar. E ou era para eu estar internado hoje no manicômio, ou era para estar morto. Mas para a glória do Senhor, o lance foi quebrado. Eu escapei, minha mãe escapou. Hoje eu tenho alta ambulatorial, que é quando não se é dependente de tomar nenhum medicamento para sobreviver, só daquele lá de cima, que é um medicamento que a gente toma todos os dias. E durante esse processo, eu pude ver o cuidado de Deus. As pessoas falam assim, não sei como que ele chegou até aqui. Tinha dias que, em meio ao turbilhão, porque durante esse surto, eu tive depressão, tive ansiedade. Então eu sei o que é alguém falar assim: saia daí, se esforce, levante daí. E eu sei o que é você não ter forças. Eu sei o que é você não ter sentimento nenhum. E eu costumo dizer para algumas pessoas que eu sou como um vaso de barro. E um vaso de barro, ele vazio, ele é apenas um vaso de barro. Mas quando se tem o Espírito Santo dentro de você, quando se tem Jesus, você tem utilidade. Porque um vaso, ele tem a utilidade de colocar algo dentro. Pode ser água, e a água vai saciar a sede das pessoas. E se nós formos um vaso cheio da água, que é o Espírito Santo, aí nós temos valor, nós temos serventia. E durante esse processo de depressão, eu pude perceber que nós sem Deus não somos nada. Mas você não tinha Deus? Eu tinha Deus. Mas acontece coisas, Deus permite que a gente passe para que o nome dele seja glorificado e a gente entenda outras pessoas. Às vezes, feridas são feitas na gente, nas pessoas, para serem cicatrizadas de outras pessoas. Talvez eu precisava passar por esse processo para entender um vizinho, entender um irmão, entender um amigo, ou entender até um desconhecido que eu nunca vi. Eu precisava passar por esse processo para entender o que é a dor do sofrimento, de uma ansiedade, de uma depressão, de uma família que tinha um filho que fazia faculdade, que de repente deu um surto, um lapso de memória e começou a quebrar tudo dentro de casa. E a gente não sabe por que isso acontece. E acha que acontece só com a gente, só no nosso lar. Mas quando a gente fala o nosso testemunho, a gente fala o que Jesus tem feito, a gente vê que a gente foi um milagre. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui é um milagre nessa noite. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história linda para contar do que Jesus fez e ainda está fazendo. Porque se não fosse Ele, nós não estávamos aqui.